Hoje uma live, diria quase que surpresa. Decidimos esta live faz pouco tempo, alguns minutos. Nesta live nós queremos discutir com vocês direito das vítimas e vitimologia. Saibam que são assuntos certamente presentes no próximo edital do MP de São Paulo. O CNMP recomendou que os MPs trabalhem nos editais de concurso direitos das vítimas e vitimologia. O que será que o candidato pode esperar nas próximas provas nos dois temas, direitos da vítima e vitimologia? É exatamente isso que eu vou conversar com a minha convidada mais do que especial, Valéria Scarance. Até fico suando, essa história de internet, fico até suando aqui. Se vai dar certo ou não vai dar certo. Tudo Tudo bem? bom, Valéria? Tudo jóia. Valéria, eu já adiantei para eles o tema da nossa live, direito das vítimas e vitimologia. Recomendação do Conselho Nacional do MP para que todos os MPs trabalhem esses dois assuntos nos editais de concurso. Então, no próximo concurso do MP de São Paulo, sem ignorar a possibilidade disso já ser cobrado no concurso atual, porque é uma recomendação e direito das vítimas, quer queira, quer não, já está presente ainda aqui implicitamente, isso pode ser cobrado na fase oral. Estou vendo o Luciano Casarotti, procurador-geral do MP de Tocantins aqui, eu acho que o Luciano vai concordar comigo que esse tema é um tema muito caro para o MP brasileiro. Valéria, eu falei que você é uma convidada mais do que especial, sabe por quê? Porque não precisa nem dizer por quê. Porque esse tema, direito das vítimas e vitimologia, o seu pai, Antônio Scarance Fernandes, e digamos que eu aprendi da melhor maneira e da pior também. Aí, ó. Para mostrar. Não é fácil achar esse livro, viu? Não é fácil achar esse livro. Ninguém tem, tá? Não existe mais. Digamos que eu tive que garimpar muito. Bom, Valéria, teu pai, Antônio Scarance Fernandes, já falava de direito das vítimas e vitimologia numa época em que ainda estávamos no período da neutralidade. Daqui a pouco eu até explico isso. Numa época em que a vítima não tinha os holofotes. E teu pai já incentivava o sistema a colocar os holofotes nas vítimas, não é isso? Sim. Bom, obrigada, Rogério, pelo convite. E esse tema realmente, para mim, é um tema muito caro, né? É como se eu estivesse, de alguma forma, revivendo realmente a história e todo esse trabalho que meu pai fez à época. Quando esse livro foi publicado, aliás, a vítima ainda era considerada por muitos autores, por exemplo, como objeto de prova no processo penal. Por muito tempo, ainda se admitia, por exemplo, a prova de que a vítima era uma pessoa honesta, virgem. Eu me lembro até que no começo se dizia que era possível, e muitos sustentam ainda, a condução coercitiva da vítima e que desse dispositivo de condução coercitiva se extraía uma regra genérica de um dever de colaboração da vítima no processo penal. Então, assim, até mais do que uma neutralidade, Rogério, acho que nós podemos dizer que havia, na verdade, uma verdadeira objetificação e desconsideração da vítima como pessoa, né? Exatamente. E o teu pai já batia nessa tecla de que a vítima é sujeito de direitos. E aí, se você me permite, Valéria, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente vai lá para a vitimologia, e você gosta de vitimologia, você até fez uma observação interessante, divorciando a vitimologia da criminologia, dando à vitimologia a autonomia que ela merece. Mas quando você analisa a vitimologia e as fases em que a vítima era encarada no sistema de persecução penal, a primeira fase é a fase do ouro, que eles falam, porque a vítima ditava a resposta ao agressor. E não adianta esperar proporcionalidade e razoabilidade quando a vítima dita a resposta ao agressor. Aí, o Estado, percebendo, entre aspas, exageros, percebendo consequências não razoáveis, desproporcionais, excessivas, hipertrofia da resposta, o Estado falou, olha, eu vou chamar
para mim, a tarefa de punir. Mas o Estado coisificou a vítima, como você muito bem destacou. Então, a vítima ela perdeu o protagonismo e ela nem passou a ser coadjuvante, ela foi literalmente esquecida, um objeto de prova. E aí veio a terceira etapa, muito bem explicada no livro do seu pai, que é a fase do redescobrimento da vítima. A vítima é redescoberta, percebe que um processo penal não pode ser considerado justo, coisificando, objetificando a vítima. Mas, Valéria, aqui que eu coloco para você. Estou vendo a Andréia Walmsley, colega nossa do MPF aqui presente. Obrigado, Andréia. Olha só, Valéria. Essa terceira fase, chamada do redescobrimento, para alguns, que não é o caso do livro do seu pai, mas para alguns, esse contentamento da vítima deveria se restringir à reparação de danos materiais. Pronto, a vítima que tivesse os danos reparados é uma vítima contente com o sistema. E nós sabemos que não. Nós sabemos que nós precisamos humanizar o processo também sob o aspecto da vítima, garantir-lhe o acesso digno. Então, contentar a vítima não é apenas reparar o seu dano. Essa é uma das expectativas dela. Ela quer efetivamente participar, né, Valéria? E você que trabalha... Eu sei que aqui, pessoal, direito das vítimas não é só de vítimas de crimes de violência doméstica familiar e tal, mas eu gosto de falar com a Valéria dos crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, porque a área de concentração da Valéria tem um livro excepcional pela editora Juspódio. Eu diria o seguinte, Valéria, o que a vítima espera do sistema penal? O que ela deveria esperar? O que o sistema penal deveria entregar-lhe para que houvesse efetivamente um acesso material, justo, digno dessa vítima? Ainda que combine com a absolvição. Pois é. Rogério, sabe que até eu vou voltar um pouquinho, você falando... A cada comentário seu, eu tenho vontade de continuar, assim, porque é incrível. E quando você fala dessa redescoberta da vítima, que foi lá pela década de 70, os primeiros simpósios de vitimologia e da reparação do dano, interessante, porque eu me lembro quando assim, comecei a estudar também essa questão, se dizia, inclusive, que a vítima, por exemplo, não tinha interesse de recorrer de uma sentença se ela tinha sido condenatória, porque com a sentença condenatória ela já tinha reparação do dano, então não haveria necessidade de recorrer para aumentar a pena, para conseguir um outro aspecto. Ela já tinha o título executivo. E uma ideia muito falsa de que a vítima buscava vingança, aquela ideia também de uma vítima raivosa, por vez de uma vítima ideal. A vitimologia passou por esses estudos em alguns momentos, né? Os perfis de vítimas. Mas o que uma vítima espera de um processo? Acho que isso também foi uma evolução. A legislação ainda não acompanhou totalmente a evolução da vítima. Então, de uma reparação do dano até para uma proteção integral. Até assim, no edital do concurso, eu pude perceber o seguinte, tanto no edital quanto na política institucional lançada pelo CNMP, que foi um embasamento para esse edital do concurso, a política institucional de proteção integral à vítima, se fala isso, o que se busca é uma proteção integral, que vai muito além da reparação do dano. Acho que um olhar realmente de uma resposta do Estado, né? Uma resposta em relação ao que aconteceu com ela, uma proteção, assistência, a reparação não só patrimonial, mas também o direito à verdade, a proteção das pessoas vinculadas a ela e até a restituição daquela vida que lhe foi tirada, de como era a vida dela anteriormente, né? Quando a gente fala em saúde, por exemplo, mental, que é afetada por todo crime, esse conceito compreende o bem-estar em geral da vítima. E todo crime afeta a saúde de uma pessoa. Você falou uma coisa interessante, né? Quando você pensa nos direitos da vítima, o que a vítima espera? Quando a reparação do dano não é apenas monetizar o dano, é você garantir o status quo ou o que for mais próximo. Eu anoto aqui, e eu tirei isso aqui, Valéria, de condenações que o Brasil vem sofrendo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Aqueles que nos assistem têm que lembrar que o Brasil foi condenado, se eu não me engano, em 11 casos, 11, e ainda tem mais 11 que estão na fila de espera.
Então, a perspectiva é de termos, num curto espaço de tempo, 22 condenações no sistema interamericano de direitos humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E analisando essas condenações, você vai perceber que a esmagadora maioria diz respeito não a maus tratos contra o investigado ou acusado, mas maus tratos contra a vítima. Tem um caso que é interessante, que é o caso Barbosa Souza, que é impressionante. Você lê o caso, você vê que o sistema protegeu o agente e demonizou uma vítima. Onde um feminicídio, na época não era feminicídio, na época chamava-se homicídio qualificado, mas todo o processo gerava em torno, se aquela vítima jovem, negra e pobre, olha a interseccionalidade de vulnerabilidade. Se ela era prostituta ou não era prostituta. Ninguém estava discutindo o preconceito, o menosprezo ou discriminação do agente quanto ao sexo feminino. E aí, fazendo uma análise dessas decisões que condenaram o Brasil, eu percebo o seguinte, Valéria, me corrija se eu estiver errado. É bem resumido, bem resumido. Eu acho que o sistema penal tem que assegurar a vítima. E, assegurar isso tudo à vítima não é diminuir em nada as garantias do réu. Em nada. Você não diminui em nada. Isso. Você tem que assegurar a vítima ser ouvida com as garantias e no prazo razoável. Muitas condenações no Brasil porque não cumpre o prazo razoável. A gente acha que o prazo razoável é só para o réu. 2, assegurar a vítima receber informações, notadamente quanto aos atos processuais relevantes. 3, e termino aqui, ser protegida e encarada como sujeito de direitos que você mencionou e não mero objeto ou fonte de prova. Rogério, olha que legal. E o CNMP, quando coloca essa questão como sendo tema central de concurso, fala dessa posição da vítima relevante no processo penal. Né? Porque a vítima, por muitas vezes, ela era vista como uma mera colaboradora em relação à prova. E, como você também mencionou, com base nesses entendimentos da Corte Interamericana, no Brasil também existe uma certa tendência a se olhar os direitos e garantias sempre em favor do réu, sempre em favor do réu. Não que o réu não tenha direitos e garantias, ele tem, que são muito importantes, mas a vítima não pediu para ser vítima de crime, a vítima não pediu para estar no processo e, apesar disso, muitas vezes não se olhava para ela como essa pessoa que também tem interesse em uma solução rápida, na proteção, no esclarecimento da verdade. Sabe que eu estava hoje lendo um artigo da Ana Lara de Camargo Castro, nossa colega, e ela fez uma referência tão interessante. Do MP do Mato Grosso do Sul, né? Excepcional. Do Mato Grosso do Sul. Tão legal, ela fez referência, era um artigo sobre violência psicológica, que é um crime, e ela falava que o dano emocional deve compreender, olha que interessante, Rogério, o dano ao projeto de vida da pessoa. Também com base em uma decisão da Corte Interamericana, mas aí não é do Brasil, é um caso que envolveu o Peru e foi julgado em 27 de novembro de 1998. Então, quando o CICO fala em vítima, dessa expectativa da vítima, ela vai muito além do processo. Há alguns anos, eu participei eu fiz uma especialização em vitimologia na IUC, na Croácia, e há muitos estudos envolvendo vários aspectos sobre a vítima, né? Então, estudos internacionais, por exemplo, sobre a justa reparação, justiça consensual, justiça restaurativa, o direito de a vítima receber a reparação quando o Estado não pode reparar, proteção, e até alguns estudos interessantes, por exemplo, sobre o impacto do ambiente para a proteção da vítima. Em que medida, por exemplo, uma estruturação da rede, e aí entra o papel do Ministério Público, enquanto um ator e que intervém na sociedade, né, para a estruturação da rede. Em que medida essa estruturação da rede também diminui a incidência dos crimes e protege as vítimas? Então, são vários aspectos bem interessantes da vitimologia. Sem dúvida. E eu vi um vídeo na tua rede social, aliás, sigam a Valéria, hein? Sigam a Valéria. Ela tem postagens excepcionais, trabalhando bastante a violência de gênero, etc. Mas eu vi um vídeo seu, eu também comentei o caso, e eu assisti seu vídeo. Está aqui a Carla, nossa colega do MP do Rio de Janeiro, Vamos Mulherar. Boa noite. Valéria, o MP sempre bateu na tecla, a Carla estava comigo lá em Araxá,
e a gente discutindo que a reparação do dano, aqui pensando na reparação do dano apenas sob o aspecto financeiro, etc., não pode ser só material, tem que ser moral. E a gente tem muita dificuldade nisso, né, de conseguir a reparação de dano moral. Você vê o juiz criminal, ele um pouco avesso à reparação de dano moral, como que se dá essa parametrização, etc. Tal. E recentemente tivemos aqui em São Paulo, e nós comemoramos isso, uma reparação de dano moral no estupro, porque, convenhamos, estupro, se você pensar numa reparação de dano imediata, não tem dano material. Claro, pode ter, quando você pensa em projeto de vida, em frustrar expectativas, na mulher com depressão, tudo que ela gastou em eventual tratamento e que ainda está comparecendo a tratamentos, etc. Mas a gente sempre bateu na tecla do dano moral. E a gente conseguiu, o MP de São Paulo conseguiu o dano moral numa violência obstétrica, não foi isso? Se eu não me engano, não lembro se foi violência obstétrica, foi uma mulher que estava na UTI e foi abusada por um fisioterapeuta, não foi isso? Isso, ela conseguiu a reparação do dano, foi uma decisão bem importante. E o que chamou a atenção nesse caso até era o fato de que ele já tinha vários outros antecedentes, né, por estupro, estava trabalhando no hospital. E ela foi estuprada e ela conseguiu a reparação do dano, além de ter havido a condenação. E a condenação até foi uma pena alta, foi uma pena de 15 anos, 12 anos e 5 meses, né? Mais de 12 anos, Mas eu também vi uma decisão interessante, Rogério, de reparação do dano, só que foi no âmbito civil. Justamente em razão desse dano, isso aqui é um dano moral, em razão dessa perseguição, humilhação de uma pessoa, e se atacava uma pessoa numa ação de família. E aí a relatora entendeu que havia dano moral e deu provimento à ação e reparou um dano numa ação de família em razão desses ataques à pessoa. O que eu tenho visto, acho que você também deve ter sentido isso, é uma evolução realmente do sistema de justiça, não só humanizar, mas reconhecer que as pessoas estão buscando a justiça, não com uma finalidade de vingança, mas que querem uma reparação. E eu me lembro, quando surgiu o 3874, que permite a reparação, acho que você deve ter visto isso nos processos também. Nós pedíamos a reparação dando a denúncia, aí vinha um despacho da juíza dizendo, olha, eu não posso porque não tem um requerimento com a codificação expressa. Aí negava. Eu não posso dar reparação de dano moral porque não tem prova. Negava de novo. Então, essa decisão do STJ, do Schietti, dizendo que, por exemplo, pelo menos no âmbito doméstico e familiar, e agora em relação às crianças e adolescentes, há uma presunção de dano moral, essa reparação é importantíssima. E de que é possível o dano moral numa sentença condenatória, é fundamental. Dano em rei. Eu até achei interessante que nós sempre orientamos isso, os colegas, né, Valéria, quando estivemos juntos no centro de apoio, que essas teses mais ousadas que a gente tem dificuldade de conseguir nos crimes contra a administração pública, crimes contra a saúde pública, tráfico, por exemplo, a gente tem mais facilidade de trabalhadas nos crimes envolvendo violência de gênero, violência contra outros vulneráveis. Aí você consegue fazer vingar essas teses. O dano moral, ele veio pela primeira vez na violência doméstica e familiar sem resistência. E aí você fala que depois se aplica a crimes contra criança e adolescente. Convenhamos, Valéria, nós escrevemos sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha cumpriu um belo papel de mãe em relação a filhos, né? A Lei Maria da Penha nasce, ela leva todas as pancadas que poderia levar, tudo era inconstitucional, ela foi desistindo. Ela conseguiu que tudo fosse declarado constitucional, aí vem a lei Riborel, repete tudo e ninguém mais questiona, né? Como, pois é. Não é verdade? E nós, né, Rogério? Porque nós que trabalhamos com a Lei Maria da Penha também levamos todas essas pancadas. Pô, eu escrevi sobre a Lei Maria da Penha em outubro de 2006. Ela nasceu em agosto, se eu não me engano, 2006, e ficou com 90 dias de vacácio. Em outubro eu terminei o livro, eu e o Ronaldo, o saudoso Ronaldo. E eu lembro que logo na segunda edição, 2007, nós começamos a dizer que a Lei Maria da Penha poderia se aplicar para a mulher trans. Porque ela é protetiva, ela não é penal, ela não tinha nenhum dispositivo praticamente, nem o 24A ela tinha.
E a gente falou, se ela é protetiva, por que eu não posso ampliar a proteção para a mulher trans? Então, a gente já vinha trabalhando isso e, Valéria, como a gente apanhava. Meu Deus do céu. A gente apanhou muito. Pois é o que você falou. Eu acho assim, a Lei Maria da Penha teve esse importante papel assim, de mudar o olhar. Mudar o olhar em relação ao processo penal mesmo, né? Porque eu me lembro até, ó, essa primeira sementinha de mudança, ela veio com a Lei 9.099. Eu me lembro quando a Lei 9.099 surgiu, as pessoas diziam que era um absurdo haver o acordo, a transação penal. Como assim uma justiça consensual, né? Romper com a obrigatoriedade, acabar com a seriedade da justiça. E aí a Lei 9.099, ela rompe mais ainda, porque ela traz um outro olhar. Olha, o processo penal é lugar de reparação de dano, é lugar de proteção, é lugar de intervenção. Então, acho que essa mudança, ela foi se operando em outras áreas também, né, de direitos. Até porque direitos humanos, só complementando, das vítimas existem em todas as áreas, né? O roubo, por exemplo, ele traz impactos gigantescos para uma vítima, né? O sequestro, por vezes até um crime patrimonial, ele traz um impacto gigantesco para a organização daquela vida da pessoa. Então, o processo também tem que ser um lugar para fazer valer os direitos, e não apenas a punição, né? Até tem um aspecto secundário, muitas vezes. Sem dúvida. Deixa eu mandar um abraço para a galera do Amapá. Aqui a Neuza é colega nossa, do Amapá. Eu fui lá dar um curso excepcional. Você já foi lá para Macapá, não? Puxa vida, acho que esse é um dos únicos estados que eu nunca fui ainda. Pois é, eu não tinha ido, eu fui. Neuza, chama a Valéria que vocês vão adorar. Aí você é paparicado lá, viu, Valéria? Você vai ser paparicado. Foi excepcional, foi excepcional. Eu fui escoltado pelos colegas e aí foi excepcional, foi show. Mas eu ia te falar o seguinte, você mencionou direito das vítimas, vitimologia e crimes contra o patrimônio. Para você perceber, o pacote de crime, ele mudou a ação penal no estelionato. Uhum. E algumas pessoas, Valéria, falaram o seguinte, que absurdo, por que ele mudou só no estelionato e não mudou no furto, no roubo? Por que só o estelionato depende de representação? Calma, que tem uma explicação na vitimologia, porque a vítima do estelionato, como ela, em regra, contribui para o próprio engano, às vezes é uma vítima gananciosa e o estelionatário depende desse dolo bilateral, da vítima achando que está enganando, mas na verdade está sendo enganado. Então é uma vítima, Valéria, que fica muito constrangida, muito envergonhada, diferente da vítima do furto, do roubo, que a vítima do furto e do roubo não colaborou em nada, ela teve subtraído. A vítima do estelionato entrega, ela não se conforma de ter caído naquele engodo. Então tem vítimas de estelionato que desenvolvem verdadeiro dano emocional. Elas falam, meu Deus, como que eu pude ser tão boba, como eu pude ser tão ingênua? E aí o que elas não querem? Revelar essa ingenuidade. Elas só querem o dinheiro de volta. Elas não querem o processo, elas não querem sentar e explicar que foram gananciosas. Por isso que o estelionato passou a exigir representação. Para que a vítima tenha esse direito. Ou elas se sentem ingênuas também, né? Porque eu me recordo, assim, de algumas pessoas que foram vítimas, sabe aqueles golpes, assim, absurdos? E a pessoa fala, mas como eu caí nesse golpe, né? De repente a pessoa se sente tão mal por ela ter cedido a esse engodo, e ela fala, poxa, mas eu vou ter que passar por isso num processo, né? Eu me lembro que uma vez, antes de ser promotor, eu atuei num caso de estelionatário. Ele deu golpe em várias pessoas, assim, tinha um bom poder econômico, e as pessoas tinham vergonha de serem vítimas de estelionato. Então, também tem um aspecto da exposição. Por exemplo, Rogério, estelionato sentimental, vai já puxando para a minha área, assim. Essas mulheres conhecem, às vezes, homens na internet, cedem a esse encanto, esses golpes, acabam sendo iludidas, assim. Muitas vezes é uma situação em que ela se sente mal mesmo, tem um dano emocional gigantesco pelo fato de ela ter acreditado naquele amor romântico, naquele amor ilusório, né? O estelionato é um crime específico, por isso tem uma regra específica. O processo penal é assim, né? Regras específicas para crimes específicos, né? Perfeito. Eu brinco, né? Todo mundo na pandemia recebeu uma mensagem para pagar boleto. Olá, tudo bem? Você pode pagar meu boleto?
Não é possível. E tem gente caindo ainda. Aliás, outro dia, Valéria, eu estava no meu escritório, eu recebi um WhatsApp da Sofia. Oi, você pode fazer um Pix? Eu falei, Tá bom, né? oi, você pode fazer um Pix? Eu pus. É você mesmo? É você mesmo? É você que tá. Aí ela mandou um áudio. Sou eu mesmo. Faz um Pix. Aí ela insistiu tanto que eu falei, Sofia, eu prefiro que seja o estelionato. Por quê? Porque o estelionatário, ele para quando você não responde. Você está insistindo. Você está me constrangendo mais que o estelionatário. Não é possível. Bom, mas esse estelionato aí do estelionato eletrônico, poxa, não é possível que alguém caia. E tem gente caindo, traz um constrangimento, traz o abalo, por isso que depende de representação. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e aqui estamos chegando a 30 minutos, já passa correndo. Valéria, você acha que o legislador ele sabe escolher bem o tipo de ação penal de acordo com o crime? Porque a Priscila fez uma observação aqui. Por que o stalking depende de representação, a violência psicológica não? Qual o critério que o legislador utiliza? Por que no stalking ele falou, bota a representação ali? Rogério, sinceramente, tem em alguns casos que eu não concordo. Por exemplo, o stalking depender de representação, me parece que simplesmente porque acabou sendo colocado no crime de ameaça, assim, não me parece que para a violência contra a mulher, por exemplo, stalking tem um crime contra homens e contra mulheres, né? Por que eles dependem de representação? Ele é um crime, por vezes, até mais grave do que a violência psicológica, porque quando se trata de mulher, por exemplo, a possibilidade de feminicídio é 5 vezes maior, quer dizer, então, por que depende de representação, né? Sendo que, em regra, as pessoas se retratam. E a violência psicológica é um crime só contra mulheres, não contra homens também, não depende de representação. O que me parece, Rogério, e aí, assim, eu acho uma falha do nosso sistema, é que as alterações vão sendo feitas de uma forma picadinha, assim, sabe? São alterações que não se conversam. Então, tem uma lei de stalking, uma lei de violência psicológica, as duas do mesmo artigo e as duas não conversam. Isso que você fala é interessante e nos faz até lembrar esse caso do Anthony. Você sabe que na Inglaterra, certamente você sabe, eles não ficaram picotando as condutas e os tipos penais quando envolve crimes contra mulheres. Eles criaram o tipo penal de maus tratos contra as mulheres. Então tem lá maus tratos que admite causas de aumento, qualificadoras, etc., porque hoje, às vezes, você fala, meu Deus, houve ameaça, houve violência psicológica, qual dos dois? Houve violência psicológica, houve stalking, qual dos dois? A violência psicológica, inclusive, é subsidiária. Então, acho que chegou a hora do legislador pensar nesse crime de maus tratos contra as mulheres e revogar tipos penais de difícil compreensão. Nós escrevemos um artigo sobre violência psicológica com o nosso colega Tiago Perobon, e não foi nada fácil, né, Valéria? Não. Quer ver um outro exemplo? Assim, eu não concordo. Eu sei que muitas colegas têm um posicionamento diferente. Eu não concordo com a alteração de que os crimes contra a liberdade sexual sejam todos de ação penal pública incondicionada. Eu nunca concordei. Assina embaixo o que você está falando. Assina embaixo. É um crime. Eu acho que ali o Estado se acha mais vítima do que a própria vítima. Não concordo. Assim, o ideal seria, por exemplo, aumentar o prazo de representação, ou estabelecer que a partir da notícia a vítima tem um tempo maior para pensar, para todos já são pena pública incondicionada. As pessoas não querem noticiar, direito da pessoa noticiar ou não. Ainda mais assim, com todo esse. Nós somos um sistema de justiça em transformação, mas muito longe de estar transformado. E você vai obrigar uma mulher a suportar um processo criminal. Mulher ou homem, né? Ou um homem. Aí no sistema machista ele sofre ainda mais preconceito. Eu brinco. Você vai no urologista, você já não conta. Mas não quando você é vítima, aí você não conta mesmo. Não conta mesmo. O sistema... Eu me lembro em Carapicuíba, quando eu trabalhava lá, era uma estratégia, por exemplo, de alguns sequestradores, de alguns homens que roubavam residências, de estuprar as vítimas, porque assim os roubos não eram noticiados. Quer dizer, eles já, vítimas homens, eles já contavam com esse silêncio. Então, realmente o legislador não manda bem em algumas alterações, né? Sabe, tem uma pergunta aí, Rogério, só queria puxar uma pergunta antes que a gente encerre. Uma pessoa perguntou qual o nosso posicionamento quanto à condução coercitiva da vítima, né?
eu não sei o seu, mas assim, eu sou manifestamente contrária à condução coercitiva da vítima, em especial nos crimes violentos, assim. Eu acho que você tem que averiguar a situação em que a vítima está, mas conduzir coercitivamente, o réu tem o direito de não comparecer. A lei garante esse direito. O Douglas está aqui, o Douglas Fischer até tem vários estudos nessa linha, dos direitos e garantias também, para ambos. Agora, por que o réu tem direito de não comparecer e a vítima é conduzida coercitivamente? Eu não pego. Eu também acho. O Zaffaroni já dizia que o Estado que entende que pode conduzir coercitivamente a vítima é o Estado que se acha mais vítima do que a própria vítima. Eu gosto da condução protetiva, ou seja, a vítima não compareceu. Se você entende que ela não compareceu porque está sendo constrangida a não comparecer, eu acho interessante encaminhar o oficial de justiça até a vítima para tentar entender se é da sua livre vontade não participar do processo, assegurando-lhe o direito ou não de participar, ou se ela está sendo constrangida. E se ela estiver sendo constrangida, você tem que retirá-la daquele ambiente. Tem que retirá-la daquele ambiente numa verdadeira condução protetiva. Aí leva a presença do juiz. Eu acho interessante, tem um colega nosso que trabalhou essa condução protetiva e foi muito interessante a vítima excepcional, excepcional, porque o colega até ditou a denúncia para coação no curso do processo. Além do crime originário, ele colocou coação no curso do processo. Olha que interessante. Agora, veja, Ricardo, em nenhum momento nós estamos querendo aqui dar guarida ou manto protetor para denunciação caluniosa. Então, ninguém está falando que a vítima não comparecendo não pode, ao final, ser encarada como uma pessoa que mentiu, que acabou desencadeando inutilmente o processo penal. A denunciação caluniosa não desaparece. A vítima pode ser sujeito ativo de denunciação caluniosa. Pode. E se praticar denunciação caluniosa, será processada como autora de tal crime. Agora, você não pode presumir que o não comparecimento dela significa que ela está mentindo, né? Concorda? E assim, o que me parece é o seguinte, os direitos e garantias existem para o réu e para a vítima. Né? Essa ideia de uma vítima vingativa, que mente, que acusa um inocente, assim, ela está bastante superada. Isso é exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Isso é uma coisa que remonta à criminologia muito antiga, assim. Agora, claro, a vítima não comparecendo, isso é uma consequência processual. Não havendo provas, o réu vai ser absolvido. Mas é o preço que se paga para se não se revitimizar alguém. Né? Se não havendo como se trazer a vítima ao processo de uma forma que ela não fique exposta, seja de uma forma protetiva, se não houver uma situação de risco para ela, uma situação de que ela seja resguardada, eventualmente pode haver uma absolvição, mas ainda assim é melhor que uma pessoa revitimizada. E, Rogério, eu me lembro que há alguns anos, foi feito um livro em homenagem ao meu pai, né? Justamente em razão desse livro que ele escreveu, e eu fiz um estudo paralelo, então, dos direitos do réu e dos direitos da vítima. Então, a maneira como o processo penal, por vezes, não dá para a vítima os mesmos direitos que dá para o réu. Então, o réu não pode ser conduzido coercitivamente, a vítima pode. O réu tem o direito a não comparecer e a vítima não. Os parentes do réu não estão obrigados a depor, aliás, são dispensados de depor. Os parentes da vítima estão. Os parentes do réu não prestam como não dizer a verdade, os parentes da vítima sim. E para lá vai. Né? Então, são inúmeros direitos que são resguardados aos réus e que as vítimas não têm direitos equivalentes. Essa tabelinha ficou excepcional. Né? Alguém vai justificar que... Mas veja, eu insisto, até por conta de outra mensagem aqui, eu insisto. Ninguém aqui está dizendo que a vítima não pode ser autora de denunciação caluniosa. Não é isso. Mas você não pode presumir que ela é autora da denúncia porque ela não quer participar. Se ela não quer participar e a participação dela for de suma importância, por conta e risco dela, ele pode ser absolvido. Paciência, né? Pode, inclusive, comprovar que é uma mentira. Ela tem direito ao silêncio na presença do juiz? A vítima? É. Eu entendo que sim.
Ela pode ficar em silêncio. Tem vários autores, o Guilherme Madeira também escreve nesse sentido. Eu tenho entendido que sim, que a vítima tem direito ao silêncio. Entendi. Olha que interessante. Eu só vi uma pessoa escrevendo sobre isso. Acho que o Guilherme Madeira falou sobre condição coercitiva, acho que ele falou sobre isso. Agora, o que deve se orientar para a vítima no momento, acho que, da audiência, olha, nós precisamos da prova, nós precisamos da sua versão. Se você ficar em silêncio, isso pode prejudicar o processo, mas se você quiser, você pode não responder. O que eu tenho visto em audiência, Rogério, é o seguinte: às vezes, por exemplo, algumas perguntas, a juíza fala, olha, eu prefiro não responder essa pergunta, eu não me sinto bem. Aí a juíza fala, se você não quiser responder, você não precisa responder. Porque, veja, o réu não responder, ele não apresenta a sua versão, não apresentando sua versão, pode ficar apenas a versão da acusação e ele ser condenado. A vítima não participando, ela pode comprometer a prova da acusação, conta e risco dela, e o réu é absolvido. Eu acho que ela tem que ser esclarecida, mas também não pode ser constrangida. Exatamente. E a prova pode ser produzida de outras maneiras também, né? Não existe o sistema da prova legal, da prova tarifada, todos os elementos de prova podem ser trazidos. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes não se observa, que eu acho importante, os casos de crimes que deixam vestígios, quando ela vai lá fazer o exame no ML, por exemplo, tem um histórico no laudo, e ela relata lá para o perito do ML tudo o que aconteceu. O perito é alguém isento, então, assim, não vale como depoimento, mas é um indício de prova. O estado anímico dela, como ela se apresentava, o que há de espírito do ML. Então, você pode trazer outros elementos para o processo. Perfeito, perfeito. Valéria, e tudo isso que nós falamos, isso pode, obviamente, ser debatido nos concursos de MP, porque são temas que estarão nos editais, e estando nos editais, perguntas vão começar a surgir. Eu nem acho que essas perguntas vão aparecer tanto numa prova objetiva. Eu acredito muito mais numa prova escrita ou numa prova oral. Mas prova objetiva ele já pode esperar, principalmente na disciplina de direitos humanos, né? Principalmente ali direitos humanos, direito penal e processo penal humanizado, etc. Lei Maria da Penha, já pode esperar tudo isso. Resolução 243/2021 do CNMP e por aí vai. Legal. E dizer que a galera vai ter novidade ano que vem, né, Valéria? Vamos, já estamos com um plano em andamento. Um plano em andamento. Um plano em andamento. Polícia Civil de São Paulo, 500 e tantas vagas para delegado. Nós lançamos um curso no RS Online, entra lá correndo, tem inclusive aulas de criminologia. Isso que nós falamos, eu e a Valéria, faz muito sentido também para a polícia. A violência institucional ela tem que ser banida de todos os campos. A redução da revitimização tem que começar na própria investigação. Hoje já temos investigação com perspectiva de gênero, etc. Tudo isso nós vamos debater no curso. Então, entra lá no site rsconline.com.br. Amanhã o Thiago Albrecht e o Sanini vão discutir o edital, vão discutir o concurso. Então, não deixem de acessar amanhã o Instagram do RSC Online. Valéria, eu vou te fazer um convite aqui. Vamos ter que ir. Os alunos estão esperando mais uma aula sua. Eu já te convidei algumas vezes. É verdade. Agora eu resolvi tornar público o convite. Você já deu uma aula, os alunos estão querendo outra aula, e a Valéria participou do nosso curso de simulado de fase oral. Foi bem bacana, né, Valéria? Foi, a gente vai combinar legal. tudo outra vez. Joia. Então, Valéria, eu quero agradecer imensamente você participar dessa live decidida às 19h59. Muito bom. Muito legal. E mostra o livro outra vez do seu pai. Eu sei que está difícil encontrar, mas, gente... Isso aqui é só em sebo, mais do que esgotado, olha só. Mas é o clássico, né, Rogério? Você conseguiu achar, né? É verdade. Não foi fácil. Eu tive que praticar algumas distorções mediante sequestro. Mas pelo que vem tem novidade, né, Rogério? Novidade. Show de bola. Se Deus quiser. Valéria, então, obrigado. Galera, não deixem de seguir a Valéria. Valéria, qual que é o teu arroba mesmo? É Val Escarance, Instagram. Val Escarance. Legal. Vocês vão adorar as artes. Até a próxima, hein, Rogério? Eu quero a pessoa que faz tuas artes fazer as minhas também. Tá bom, Rogério. Obrigada. Tchau, pessoal. gente.
Boa sorte para vocês, bons estudos por aí, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.